Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Bom dia, André. Bom dia, Carolina. Gente, eu sou o Felipe Magrin, sou diretor de políticas públicas aqui da Único e eu estou aqui hoje para conduzir esse papo, um tema aí super relevante do setor de game, que é sobre exatamente como que as bets podem aí se adaptar às novas regulamentações para esse setor, especialmente para prevenir fraudes e melhorar a experiência do cliente. Antes da gente entrar nesse papo, eu vou pedir que o André e a Carolina se apresentem por aqui. Carolina, por favor, fica à vontade para contar aí quem você representa, quem é a NSX e se apresentar um pouco também. Bom dia, queria primeiro agradecer o convite e participar desse evento tão importante. Meu nome é Carolina Luna, eu sou advogada de formação. Hoje atuo como gerente de compliance do Grupo NSX, tá? O Grupo NSX é uma empresa de apostas, né? De conta fixa. A gente tem três sites principais, a Bet Nacional, Mister Jack e a PagBet, e eu estou aí há pelo menos 2 anos e 10 meses nesse segmento. Boa, obrigado, Carolina. André? Bom dia, pessoal. Obrigado, Magrin, pelo convite. Carolina, muito legal ter você falando. O meu ciclo de vida nesse setor também é de 2 anos e alguma coisa, como eu acho de todos nós. Eu sou advogado associado aqui no Pinheiro Neto, já trabalho há 17 anos no escritório e tenho formação na área empresarial. Eu sempre trabalhei muito com fusão e aquisição de empresas, né, direito societário, esse tipo de coisa, fazendo também alguma coisa de regulatório dentro do mundo de banking, de pagamentos. E há uns 2 anos e meio, 3 anos, um pouquinho mais, o escritório resolveu desenvolver uma área interdisciplinar dedicada a essa indústria, né? Que a gente acredita muito que o caminho para essa indústria no Brasil é o da regulamentação, é o da aprovação de uma lei, regulamentação, criação de controles, fiscalização, regulador. Então, ter o governo e o Estado envolvido na atividade, o escritório acredita muito nisso, acha que é o melhor, não só do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista social. Então, com isso em mente, a gente imaginou que, bom, demanda por serviço jurídico vai existir, porque uma vez que você cria uma indústria regulada e você traz, né, empresas grandes para esse setor, você vai precisar de advogado. Então, há uns 3 anos, a gente resolveu desenvolver essa área interdisciplinar aqui dentro. E para fazer um pouco, usar do trocadilho aqui, foi uma aposta, acho que muito acertada, porque a indústria cresceu exponencialmente de lá para cá. A gente hoje vê que o assunto está quente, né? Naturalmente, na imprensa, muitas críticas ao setor, muitas preocupações, mas eu acho que tudo isso só reforça na nossa avaliação aqui, pelo menos no escritório, que a regulamentação é necessária. Então, que a gente vai precisar de muitos advogados, na verdade, junto com o Estado e com o regulador, trabalhando para que esse mercado seja um mercado que gere riquezas mais do que preocupações no Brasil. Legal, obrigado, André. Gente, a gente está aqui, então, como vocês viram, com dois players aí extremamente relevantes para esse ecossistema. A NSX aí com plataformas, o André representando o Pinheiro Neto, que está aí nessa jornada aí dessa discussão da regulamentação desde o início e assessorando também muitos participantes desse ecossistema. E a ideia hoje é que a gente tem aqui um papo aqui, sem muito controle de tempos aí pela próxima hora, a gente vai falar um pouco sobre regulamentação, depois acho que a ideia é falar um pouco também sobre o impacto dessa regulamentação para o mercado, para os operadores de fato, entender um pouco mais das soluções. Eu vou começar aqui, André, contigo, te perguntando, te pedindo para fazer um pouco de um resumo aí sobre essa nova regulamentação e como é que isso impacta esse setor aí na visão do Pinheiro Neto. Então, vamos lá. Jogo não é uma novidade no Brasil, né? A gente já conhece o jogo há muito tempo. E jogo de azar no Brasil, de fato, ele é proibido como uma contravenção penal já há décadas. Então, a gente sempre proibiu o jogo de azar no nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil. Só que o Brasil ama exceções. Eu costumo sempre falar um pouquinho da regulamentação dessa maneira. A gente ama uma exceção. E a gente sempre teve várias exceções para essa proibição geral do jogo, incluindo as loterias, que tornaram o jogo, apesar de proibido, muito popular. E ele faz parte da cultura da população brasileira, assim como de diversos outros países e outras jurisdições. Os brasileiros sempre jogaram nessas exceções. E quando eu digo as exceções são importantes, é porque a loteria sempre foi a principal delas,
E as bets, elas entraram no Brasil desta maneira. Esse é um fenômeno recente, né, no mundo, porque as bets, como aposta online, elas dependem muito de tecnologia, e acesso remoto, celular, enfim, smartphones. Então, apesar do jogo já existir há séculos no mundo, neste formato de plataforma eletrônica de apostas, ele é relativamente um fenômeno novo. Então, em 2018, o Brasil, vendo este fenômeno novo passar por legalização e regulamentação no mundo inteiro, e aí vale lembrar que hoje, dos países da OCDE, apenas os países muçulmanos não legalizaram e regulamentaram o jogo online, todos os outros países da OCDE fizeram isso, e chegaram ao seu caminho correto. A gente, em 2018, criou o que a gente chama de aposta de cota fixa, que é uma modalidade de loteria naquela época para comportar apenas as apostas esportivas, que são aquelas que você faz num jogo de temática esportiva real. Então, um jogo de futebol, um jogo de outra modalidade esportiva, basquete, vôlei, natação, qualquer tipo de esporte oficial, quando você faz uma aposta, o seu prêmio ele é pré-estabelecido, por isso a cota fixa, você está, na verdade, usufruindo de um serviço de loteria, assim como jogar nas loterias tradicionais, uma Mega Sena, Lota, Quina, qualquer jogo da loteria oferecida pela Caixa Econômica Federal e também pelos estados agora, já que os estados também conseguem oferecer produtos lotéricos. Em 2018, a gente aprovou a legalização das apostas de cota fixa, só que o Brasil ficou muito tempo sem regulamentar esse negócio. Então, a gente passou mais 4 anos sem uma regulamentação de fato controlando, porque quando a gente legalizou sob essa condição. A gente disse, olha, a aposta de cota fixa agora passa a ser uma atividade lícita no Brasil, é uma modalidade lotérica, só que ela vai ser uma atividade regulada, exatamente porque ela tem um potencial não só de crescimento, mas ela representa alguns perigos, sim, para a população, é um produto polêmico, é um produto que exige controle e fiscalização, então vamos regulamentar. Infelizmente, a gente levou muito tempo para regulamentar essa questão, e a coisa só voltou a ganhar tração de verdade no ano passado, que a gente teve a aprovação de uma nova lei no final do ano passado, que complementou essa de 2018 e criou novas regras, ampliou o escopo do que seriam as apostas de cota fixa, exatamente para cobrir verdadeiramente os jogos que são oferecidos por essas plataformas. E aí enfim, o Ministério da Fazenda, que foi incumbido de regulamentar essa questão, começou a trabalhar. E ao longo desse ano que a gente viu, foi o Ministério da Fazenda, primeiro, criar uma nova secretaria. Então, a gente já tem hoje no Brasil um regulador específico para esse setor, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas. E essa secretaria começou a produzir portarias para regulamentar cada uma das questões relevantes para esse mercado. Então, desde licenciamento, transações de pagamento, publicidade, jogo responsável, tem 12 portarias hoje, se eu não me engano, na rua já, regulamentando essa matéria. E aí a expectativa de todos é que hoje, neste momento, as empresas elas estão num período de transição. Elas estão se adaptando a essa nova regulamentação, o que significa que, em primeiro lugar, elas estão se estabelecendo no Brasil, porque essas empresas, até ano passado, elas, na verdade, ofereciam seus serviços de fora do Brasil, a partir de sites sediados todos no exterior. Inclusive, as operadoras brasileiras que a gente fala, elas, na verdade, do ponto de vista formal, eram empresas constituídas no exterior, e apesar de controladas por brasileiros, administradas por brasileiros. Então, essas empresas, o que elas estão fazendo? Elas estão constituindo empresa no Brasil, isso é super importante, porque criam empresas no Brasil com administração no Brasil, diretores no Brasil, ou seja, passam a ser acessíveis pelo regulador brasileiro, que é muito difícil você, na verdade, controlar e supervisionar uma atividade econômica quando ela é exercida simplesmente de forma remota de outras jurisdições. Então, você traz para o Brasil, de fato, a empresa e a administração, paga-se uma outorga para começar a explorar, de fato, essa atividade de forma lícita e adequa-se toda a sua operação à regulamentação que foi preparada. Então, essa chave, esse momento de chave de virada do mercado, ele acontece no final do ano, de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E a partir de 1º de janeiro de 2025, você vai ter operando nessa indústria apenas aquelas empresas que vieram para o Brasil, construíram um negócio aqui, contrataram a administração aqui, pessoas aqui, o back-office tem que ser aqui, tem exigência de call center ser no Brasil, então tem uma geração de empregos muito importante nesse processo. Essas empresas estabelecidas aqui pagam 30 milhões de reais de outorga para o governo federal,
E a partir daí começa a operar regularmente do Brasil, recolhendo impostos, né? Que esse é um outro pedaço muito importante da regulamentação. Como essa atividade hoje está no exterior, não há pagamento de impostos sobre a receita dessas plataformas, nem sobre os prêmios que os apostadores ganham. Então, tudo isso passa a ser tributado a partir do ano que vem, gerando alguns bilhões aí de arrecadação. Esse certamente foi um dos pilares que mobilizou o processo de regulamentação. E agora eu acho que também com esse contexto todo e a importância do setor, enfim, o quão alarmante os números parecem ser, é óbvio que a fiscalização e o controle das atividades é uma das principais preocupações do governo. Eu vou dar uma pausa, que senão eu não paro de falar. As pessoas que me conhecem já Não, sabem. obrigado. Tá ótimo, André. Obrigado por essa visão. E eu te ouvindo aqui, para mim, acho que fica muito claro que a regulamentação ela veio para, de fato, trazer um controle de regras aí, né? Um arcabouço de regras para uma realidade que, como você disse, não era uma realidade necessariamente brasileira, mas era algo que já existe há bastante tempo. E uma regulamentação que traz aí, primeiro, um reconhecimento de quem são esses operadores nessas plataformas de apostas, a partir disso, uma série de obrigações para esses operadores e, consequentemente, também aí, uma série de direitos para os consumidores ou apostadores que fazem uso desse serviço. Então, acho que a conclusão que a gente consegue ir chegando é de que, de fato, a regulamentação ela vem em benefício do ecossistema como um todo. André, eu queria te fazer mais uma pergunta, ainda olhando para a regulamentação, mas agora olhando mais especificamente para a questão da obrigação da autenticação por biometria facial para esse setor. A gente tem acompanhado aqui na Único cada vez mais, um volume cada vez maior de fluxos regulados que demandam esse processo de autenticação por biometria facial, né? Ou seja, é uma ferramenta aí que tem sido utilizada cada vez mais, seja para combate à fraude ou para singularização, identificação dos indivíduos. A gente vê isso bastante, um uso aí bastante permeado já no setor financeiro, em alguns casos no varejo também. A gente tem visto também, por exemplo, na questão da concessão do crédito consignado para beneficiários do INSS, também já existe uma obrigatoriedade ali de autenticação utilizando biometria facial, mas aqui no setor de bets, de fato, a gente tem uma obrigação do uso dessa autenticação, né? Enquanto no setor financeiro, para, por exemplo, para uma abertura de conta, a regulamentação ela apenas permite o uso dessa autenticação. Eu queria te ouvir um pouco do porquê, qual a sua visão do porquê essa diferenciação em relação a esse setor das bets, esse setor de apostas. Excelente. Eu acho que assim, a autenticação das pessoas e tecnologias que permitam a confirmação da identidade das pessoas é um fenômeno da economia digital. Sem dúvida nenhuma, não é, acho que não é algo particular das bets ou das apostas. A gente sabe que a economia é cada vez mais digitalizada, comércio eletrônico e inteligência artificial agora, que também é outro dos grandes tópicos de qualquer pauta de discussão, faz-se necessária, extremamente necessária, o uso de tecnologias que permitam confirmar que quem está se apresentando como André, de fato, é o André e está utilizando aquele produto, aquele serviço. E aí você tem tecnologias extremamente sofisticadas e precisas, você tem tecnologias um pouco menos sofisticadas e precisas, mas eu acho que assim, a identificação de usuário e a confirmação para prevenção à fraude é uma preocupação, acho que da economia digital como um todo. Isso passa por todos os setores, eu acho, da economia. A gente vê essa preocupação, como você falou, no varejo, serviços financeiros, seguros e várias outras indústrias. No caso específico das apostas e dos jogos online, a gente tem que sempre lembrar, e isso é super pertinente a gente discutir isso exatamente nesse momento, e que diversas críticas são feitas em relação a esse setor. Essa não é uma indústria como qualquer outra, no sentido de que o produto que ela comercializa é um produto que ele não deve estar acessível a alguns grupos sociais. Bom, tá? Assim como o álcool, assim como o tabaco, assim como diversos outros produtos que são do entretenimento, você não pode oferecer jogo e aposta para qualquer pessoa, e a legislação brasileira se preocupa com isso. Então, na lei que eu mencionei, que foi aprovada no ano passado, que é a lei que realmente deu o momento das bets, que complementou esse trabalho que começou em 2018, você tem uma lista muito clara ali, taxativa, de quem não pode apostar. E existe uma preocupação
do legislador brasileiro de ter certeza que aquelas pessoas que seriam, de certo, ou as vulneráveis ou aquelas que não podem participar dessa atividade, não joguem. Então, você não pode ter menor de 18 anos jogando, apostando. Ponto. Não dá. Menor de 18 anos também não bebe, também não pode, então, não pode jogar. Então, o operador ele tem que ter certeza que o menor de 18 anos não vai jogar na plataforma, ponto final. Atletas participando das modalidades esportivas que são objeto das apostas não podem apostar. Existe uma preocupação com a integridade dos resultados esportivos. Então, o legislador sabe que, puxa vida, olha esses escândalos que estão acontecendo aí de jogadores fazendo parcerias, e é uma minoria, tá? A verdade seja dita, eu acho que é uma minoria no mundo dos atletas, mas você tem, infelizmente, da natureza humana, você tem uma minoria que tenta algum tipo de benefício com algum tipo de caso de aposta e tentar manipular algum resultado esportivo, não pode. Então, esse atleta não pode jogar. Pessoas vinculadas à Secretaria de Prêmios e Apostas, que é o regulador desse setor, não podem apostar. É exatamente a pessoa que fiscaliza essa atividade. Então, existe uma lista extensa de proibidos de apostar. Então, nesse contexto, eu acho que considerando também todo o ceticismo, eu sempre falo muito disso, existe muito ceticismo em torno dessa indústria. E o ceticismo não é de agora, dessas semanas, com os vários críticos do setor. O ceticismo ele já existia no Congresso no passado, ele existe no governo hoje. Então, existe um ceticismo, uma preocupação em relação aos efeitos dessa indústria. Isso é uma preocupação latente dentro do Ministério da Fazenda, dentro dos operadores, dentro de nós, prestadores de serviço que estão atendendo essa indústria. A gente tem que tomar cuidado realmente com essa atividade. Então, nesse contexto todo, a nossa regulamentação ela resolveu ser extremamente rigorosa nesse aspecto da identificação do usuário. Então, aquilo que a gente estava falando, que é o reconhecimento facial, esse tipo de tecnologia, que é algo optativo para diversos outros setores, no setor de jogos e apostas, ele passa a ser obrigatório para determinados movimentos, para o ingresso do apostador na plataforma, para a realização de algumas movimentações, não para tudo que ele vai fazer, mas para boa parte das coisas que ele precisa na plataforma, ele vai precisar fazer esse reconhecimento facial. E vamos lembrar mais um pequeno detalhe, que as apostas, elas hoje, além de serem uma atividade digital, eletrônica, a maioria hoje esmagadora das apostas realizadas no Brasil são feitas via smartphone, celular. A gente tem históricos e um contexto de furtos e roubo de smartphone no Brasil, que é uma coisa preocupante também de segurança pública. As pessoas se locomovem com o celular o tempo todo. Então, a gente tem que olhar para a plataforma de aposta mais do que um site da internet, mas quase como um aplicativo do banco que a gente tem no celular. Então, a obrigação desse reconhecimento facial vem tanto dessa preocupação de que, olha, tem muita gente que simplesmente não pode apostar, então a gente tem que ter certeza que não é uma pessoa menor de 18 anos que está jogando nesse negócio, então eu vou sim pedir para ela botar a cara ali na câmera toda vez que ela estivesse cadastrando para realizar uma aposta. E dois, a maioria esmagadora das apostas são feitas por celular. Então, assim, nesse contexto, aí a gente quis ser conservador, digamos assim, no Brasil. E não vamos deixar opcional o reconhecimento facial, vamos exigir como uma funcionalidade que a plataforma deve disponibilizar. Perfeito, André, obrigado. Eu vou aproveitar o gancho aqui, falando sobre autenticação com biometria, para perguntar para a Carolina. Carolina, como é que vocês veem os benefícios que essa autenticação via biometria facial pode trazer para o setor e para os apostadores, né? Quando a gente introduz a verificação de identidade, né, através da biometria, a gente também impacta diretamente os principais casos de fraude, né? Hoje, para o nosso segmento, vou dar um exemplo, é o uso indevido de conta por terceiros, é como o André falou ali. A gente não tem como garantir que aquela pessoa não perdeu o celular e outra pessoa, ou está utilizando o CPF dela para se utilizar do nosso sistema de apostas para apostar. Então, ali, a Secretaria de Prêmios e Apostas, ela começa a falar sobre isso lá em maio, né, com a Portaria 722, trazendo a obrigatoriedade do reconhecimento facial já no cadastro do usuário, né? E não só no cadastro do usuário, mas também para algumas validações que o usuário precisa fazer durante essa experiência dentro da plataforma. Então, imagine que para atualizar uma senha, o usuário, obrigatoriamente, ele vai precisar
fazer o reconhecimento facial. Se ele tiver múltiplas tentativas de acesso lá na plataforma e não conseguir acessar, ele vai ser derrubado e só retorna com reconhecimento facial. Então, esses recursos eles garantem para o sistema de apostas a autenticidade dessas transações, né? A gente minimiza os riscos de atividades fraudulentas, porque é um risco inerente ao setor, né? E a gente protege não só as plataformas de apostas, mas também protege os nossos clientes. Do ponto de vista ali do consumidor, esses avanços da regulamentação, eles contribuem para uma experiência muito mais segura, né? Sem comprometer, por exemplo, a usabilidade ou a agilidade do serviço. E por isso é tão importante, Ricardo, contratarmos as tecnologias de ponta como empresas que trazem essa confiabilidade, como a Único, por exemplo. Hoje a gente tem um contrato com a Único, né? Não sei se vocês já tiveram, quem está assistindo a gente de casa, não sei se vocês já tiveram a facilidade de utilizar a Único, né? Mas é uma ferramenta muito ágil, então ela causa inclusive uma menor fricção ali na experiência do cliente, né? Além de ser muito assertiva. E com a contratação da Único, de fato, a gente acredita muito que a confiança da empresa tende a aumentar. Se a gente garante tecnologia de ponta, o cliente vai se sentir muito mais seguro e mais protegido ao realizar apostas. Perfeito, Carolina. E a gente também aqui do nosso lado estamos muito felizes com essa parceria com a NSX. E, Carolina, olhando agora, acho que, né, voltando para uma visão um pouco mais ampla, pela percepção de uma empresa do setor, qual que, para vocês, é o maior desafio nesse processo de adequação às mudanças, esse processo de adequação à regulamentação? Claro, tá. Bom, acho que um dos principais desafios para a empresa, uma empresa do setor, é a necessidade que a gente tem de se antecipar ao cenário regulatório, né, que ainda está em evolução, né. Esse cenário novo, a empresa ela precisa sempre estar à frente dessas exigências que o regulador nos impôs. Então, a gente precisa adaptar o nosso sistema, a gente precisa adaptar a nossa operação para garantir essa conformidade e um ambiente muito mais seguro para o nosso cliente, né. O novo cenário regulatório, como o André falou, ele se inicia em 1º de janeiro de 2025, né? Então, a gente precisou se antecipar a esse cenário regulatório, garantindo, inclusive, o cumprimento de algumas obrigatoriedades, né? Algumas portarias, elas trazem exigências muito específicas, como políticas de Know Your Client, né? A gente precisa fazer políticas para conhecer o nosso cliente, então a gente precisa garantir aí a adoção de ferramentas, como o André falou, para impedir que essas pessoas que são proibidas de apostar, elas consigam realizar o cadastro dentro da nossa plataforma. Então, por isso a gente verifica se o cliente é menor de idade, se o cliente já foi a óbito. E aí, uma das novidades da regulamentação é o processo de verificação de identidade, através da biometria, né? Por isso, eu acho que um desafio é que as operadoras que receberem autorização para operar no Brasil a partir do dia 1, né, elas estejam em conformidade e garantam que todas essas ferramentas elas estejam implementadas até lá. E, Carolina, quais são as estratégias aí do lado da NSX? Como é que vocês estão se posicionando para solucionar e para estar à frente desse desafio? Então, hoje a gente adota uma postura muito proativa, né? A gente se antecipou bastante ao cenário regulatório. Sempre que saía uma portaria, a gente já tentava se adequar o mais completamente possível, né? A gente implementou algumas tecnologias de segurança, como a biometria facial, alguns sistemas robustos de validação de identidade, né? Com aquele objetivo ali, vamos tentar evitar fraude dentro da nossa plataforma. E aí, para isso, a gente firmou parcerias com líderes dos setores, né, de tecnologia, como a Único, por exemplo, e a gente está muito contente, porque a gente conseguiu se antecipar nesse cenário regulatório e a gente vai entregar, em 1º de janeiro, uma plataforma muito mais segura para o nosso cliente. Legal. Um gancho aqui com a regulamentação, Magrinho, tá? Até para quem estiver acompanhando a gente entender, né? O Ministério da Fazenda, ele inclusive, ele exige que o sistema de apostas, que o sistema que a plataforma vai utilizar para operar, ele passe por um processo de certificação, um laboratório reconhecido com o governo, exatamente para confirmar que o sistema
dispõe de todas essas funcionalidades que são exigidas pela regulamentação. Então, tudo isso que a Carolina está falando, de que, olha, a gente firmou parcerias, né, com a Único, exatamente para ter essa ferramenta do reconhecimento facial, facilitar o onboarding, ter certeza que pessoas proibidas não estão jogando, evitando fraude. Todo o funcionamento do sistema da NSX, exatamente a integração desse sistema com aquelas ferramentas que a Único oferece, isso passa pela revisão de um laboratório especializado, e esses laboratórios eles são oficialmente reconhecidos pelo governo, são empresas internacionais, na verdade, que já fazem esse trabalho em outros países, para ter certeza que o sistema que a NSX aqui, por exemplo, em parceria com a Único, vai operar, ele tem, de fato, toda a tecnologia e funcionalidade necessária para cumprir com as regras que a gente estava conversando no começo. Então, a NSX ela não consegue a autorização dela do governo, isso é uma condição para ela conseguir essa licença, né? Além de pagar o dinheiro, né, e cada empresa tem que pagar 30 milhões de reais para conseguir o direito de explorar 3 marcas por 5 anos, não basta só pagar. Então, assim, a gente fez esse processo aqui no escritório, não só com a NSX, mas vários outros clientes, e a NSX é um cliente aqui do escritório. A gente fez esse trabalho com eles e vários outros clientes, eu posso dizer para vocês que eu brinco, é uma mini licitação. Então, a empresa ela tem que cumprir uma série de requisitos de habilitação jurídica, técnica, econômica, idoneidade, e, além disso tudo, ela tem que pegar todo o sistema dela e passar por um laboratório. Esse laboratório ele tem que emitir um certificado falando, olha, de fato, esse sistema tem todas as funcionalidades necessárias para evitar que uma pessoa de 15 anos jogue, né? Pensando no exemplo aqui. E aí o governo pega esse certificado, junto das outras informações, recebe os 30 milhões de outorga, e só a partir daí a empresa, a NSX aqui no nosso caso, receberia numa portaria a sua autorização para começar a operar a partir de 1º de janeiro. Legal, bom comentário, André. E olhando exatamente para esse processo, você fez um comentário sobre a regulamentação de outros mercados também. Eu queria te ouvir um pouco, assim, como é que vocês veem comparando essa regulamentação do mercado brasileiro com outras referências. Aí a gente sabe que o regulador brasileiro, especialmente o Ministério da Fazenda, aí bebeu dessa fonte, né? Buscou essa referência de outras jurisdições, mas a gente tem ouvido que tem algumas diferenças bastante relevantes. Aqui no nosso entendimento, aqui do lado da Único, acho que diferenças que são relevantes, especialmente em benefício da segurança desse ecossistema. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso também. E, Carol, se você quiser comentar também sobre isso, fica à vontade. Não, muito, muito bom, Magrinho. Assim, como eu comentei, né, dentro da OCDE, assim, você tem pouquíssimos países que não legalizaram e regulamentaram o jogo, e todos eles por questões religiosas, que são países muçulmanos. Todos os países que não são muçulmanos da OCDE legalizaram e regulamentaram o jogo online. Então, assim, o Brasil tinha realmente muito material para buscar inspiração. Isso já foi feito em diversas jurisdições. Esse me parece, e aí de fato é uma convicção pessoal minha, esse me parece ser o caminho saudável. Eu acho que a gente é muito ruim em proibir coisas. Toda vez que a gente proíbe coisas, a gente estimula mercados irregulares e tem uma dificuldade imensa em controlar o que acontece nesse mercado irregular. Me parece que, assim como outras atividades, o jogo, ele de fato ele deve ser regulamentado. O Estado ele deve intervir e controlar o que é feito. Então, o Brasil, quando foi preparar a sua regulamentação, ele se inspirou em diversos outros países, diversas outras jurisdições. O conceito da cota fixa, na verdade, ele é italiano, que é cota fissa, que a gente foi buscar exatamente na hora que a gente foi discutir quais seriam os jogos que estão dentro de cota fixa ou não. Então, a gente buscou um conceito europeu e começamos a trabalhar na nossa regulamentação a partir da inspiração de vários outros conjuntos de regras. Hoje, o Reino Unido é um dos conjuntos de países mais, digamos assim, maduro e desenvolvido quando a questão é regulamentação de jogo online. Eles, de fato, já têm isso há muito mais tempo que a gente. E, assim como no Brasil, o jogo e a aposta faz muito parte da cultura da população no Reino Unido. Então, certamente, como inspiração para várias questões que a gente encontrou hoje na regulamentação brasileira. Tem coisa da Suécia,
tem coisa de alguns estados americanos também. Vamos lembrar que nos Estados Unidos a gente não tem uma lei e regulamentação nacional, federal. Cada estado, na verdade, tem seu próprio conjunto de regras. Então, a gente buscou inspiração em alguns estados americanos, principalmente em questão de controle de fraude, tem coisas de geolocalização, até porque lá uma questão estadual da localização do apostador é muito relevante. Eles têm regras bastante rigorosas de geolocalização. A gente trouxe para o Brasil. Tem muita gente que critica, inclusive, a necessidade dessas regras tão rigorosas, mas a gente trouxe para a regulamentação brasileira. Então, a gente tem, de fato, inspirações de diversas jurisdições. O interessante agora vai ser a gente avaliar de que maneira essa regulamentação conversa com a nossa realidade. Isso é algo que encaixar perfeitamente bem na realidade do mercado brasileiro, porque, de fato, a gente só consegue fazer essa avaliação depois de ver os efeitos da norma. Então, tem muita gente hoje, inclusive, que está colocando sob júdice, né, a regulamentação e apontando falhas da regulamentação. E vamos combinar, eu sou advogado, a Carolina também, a gente sabe que se tem uma coisa que é certa, é que qualquer norma ela tem buracos e falhas. O conjunto de normas de qualquer setor regulado ele vai sendo aprimorado com o tempo. Então, assim como nesses países que a gente buscou inspiração, a gente tem revisões nesses países todos, Reino Unido, Suécia, Itália, essas normas são revistas regularmente. No Brasil, a gente vai ter o mesmo processo. Então, se você conversar com o próprio Ministério da Fazenda hoje dentro da SPA, eles já estão prontos para isso. Eles já sabem que daqui um ano e pouco, 2 anos, eles vão ter que começar um ciclo de revisão das portarias, revisão da regulamentação, exatamente para ver onde que acertaram, onde não acertaram. Puxa, aqui de repente eu estou sendo rigoroso demais, eu não preciso, eu estou estrangulando um negócio sem necessidade. Putz, aqui a regulamentação está muito frouxa. Eu preciso trabalhar com regras um pouquinho mais severas e objetivas aqui para não deixar esse efeito nocivo se espalhar. Então, a regulamentação ele é um organismo vivo. Infelizmente, a gente ficou muito tempo sem regulamentação desse setor. Eu acho que agora a gente está num ponto de inflexão muito interessante, porque quando as regras vieram nas portarias, eu mesmo fui um crítico de várias coisas que estavam ali. Falei, não, mas não faz sentido ser super rigoroso, para que isso? Não tem necessidade. E essa onda de críticas na indústria nas últimas semanas tem sido bastante interessante para a gente fazer uma autocrítica e reflexão, tipo, nossa, realmente isso aqui é importante. Essa portaria aqui é realmente muito importante. A gente tem que ter isso. Eu digo que a gente bebeu de tantas fontes que a gente terminou trazendo todas as regras de todos os países e Aí a tornou um pouco mais rigoroso. Não, e aí a gente começa a entender a importância dessas regras rigorosas de outras Exato. jurisdições, porque, de fato, os efeitos da indústria eles precisam ficar sob controle. Então, você a gente vai ter que fazer esse trabalho, como outros países fizeram, de passar por ciclos de revisão desse arcabouço de regras para ter certeza que a gente equilibra, né, os interesses de todos os envolvidos. Óbvio que as plataformas elas querem ganhar dinheiro, mas o governo quer arrecadar, a população quer jogar, se divertir, quer o entretenimento. Então a gente tem que ver como é que a gente equilibra todos esses interesses da melhor forma possível, não só para a geração de riquezas como um todo, mas para o controle da atividade e para o bem-estar social, digamos assim. Quer comentar mais um pouquinho, Carolina? Não, perfeito, André. Obrigado, André. Não, aqui do nosso lado, a gente observa exatamente esse movimento que você comentou agora, né? Qualquer novo produto, nova solução, e isso hoje vem sempre carregado aí de uma nova tecnologia, ou a tecnologia como um instrumento para esses novos produtos, novos serviços, ele demanda de fato um processo de aprendizado, né, da sociedade como um todo, do setor, do ecossistema desse novo segmento e do regulador. E eu tenho certeza que esse processo regulatório ele não é um processo regulatório que se encerrou agora a partir da emissão da licença dos operadores, né? Com certeza, a gente já tem aí muitos sinais de que não só a SPA, mas de que outras áreas dentro do governo já estão olhando para esse processo de aprendizado, já estão fazendo esse processo de aprendizado e mirando aí novas iniciativas. Então a gente deve ver aí novidades aparecendo no setor. A gente tem até, inclusive, como você disse, né, por conta do buzz das notícias aí das últimas semanas, bastante algumas iniciativas legislativas aí que propõem algumas mudanças já desse processo regulatório, algumas delas
ou boa parte delas que já estão, inclusive, endereçadas pelas próprias portarias, que a regulamentação ela já endereçou aquilo. Mas, de fato, isso traz à tona, né, o buzz todo dessa discussão que eu acho que é extremamente saudável, traz à tona as ideias e traz à tona cada vez mais participantes para essa discussão. De novo, acho que reforço aqui, acho que é uma visão de todos nós, acho que isso tudo é em benefício do ecossistema, em benefício dos operadores e em benefício dos consumidores, né? Eu vou agora passar para essa questão do. A gente comentou aqui um pouco então sobre a regulamentação, falamos sobre o processo de adequação a isso, e eu ia te perguntar, Carolina, como é que vocês veem então o benefício disso tudo, tanto para as plataformas, para os operadores, quanto para os consumidores, na visão da NSX. Então, eu acredito muito que a regulamentação ela só traz benefícios claros, sabe? Tanto para o setor, para as operadoras, quanto para os apostadores. Para a NSX, a regulamentação ela oferece a oportunidade da gente operar num ambiente muito mais seguro, transparente, com regras claras, né, que incentivam, inclusive, uma competição mais saudável dentro do nosso mercado e onde, de fato, a gente vai se consolidar. Mas, do ponto de vista do consumidor, por exemplo, a regulamentação ela vai assegurar uma proteção maior para o consumidor contra fraudes, contra práticas predatórias, né? Além de garantir que as empresas que vão tirar a licença e vão operar a partir de 1º de janeiro, elas vão operar com maior responsabilidade e maior transparência, já que vai ter aí um órgão regulador fiscalizando todas essas atividades. Acho que, no fim, Ricardo, a regulamentação ela promove um mercado muito mais confiável, né? Muito mais benéfico para todas as partes que estão envolvidas nesse processo. Legal, obrigado, Carolina. André, se tem quer fazer algum comentário sobre isso também? Como é que vocês enxergam esses benefícios para o setor de apostas e para os apostadores? Concordo com a Carolina. Eu acho que, no fundo, a lei e a regulamentação, elas quase que legitimam, né, o apostador como um consumidor. Porque hoje, se você está apostando numa plataforma dessas, você não tem segurança nenhuma de que a plataforma ela é uma plataforma correta, no sentido de que ela vai, de fato, pagar o prêmio quando você ganhar, ela vai, de fato, oferecer um jogo que é um jogo justo, no sentido de que produz resultados randômicos com um sistema que é certificado por um laboratório. Você não tem essas garantias. Então, você fica muito vendido hoje no Brasil quando você joga numa plataforma dessas. Então, a regulamentação ela te legitima como consumidor. Porque primeiro te dá a segurança de que, em tese, se você está jogando numa bet.br, né, no nome de domínio a partir de janeiro, vamos lembrar que plataforma regular do governo é aquela que tem o seu nome de domínio bet.br. Então, a partir do momento que você joga numa plataforma dessas, você já tem a segurança de que essa é uma plataforma que passou pelo crivo do governo e é fiscalizada pelo governo. A administração brasileira obteve uma licença, ela tem políticas internas em vigor, ela está sujeita a uma série de regras, ela pode ser penalizada se ela descumprir essas regras. E, na perspectiva do apostador, você, de fato, é legitimado para exigir isso tudo da plataforma. Porque você passa, inclusive, a ter direitos de consumidor. Uma coisa que as pessoas esquecem é que a regulamentação, além de tratar toda a questão administrativa, regulatória desse novo setor, ela ratifica uma série de outras coisas que já estão no ordenamento jurídico brasileiro, mas que hoje eles não se estendem ao mundo das apostas porque elas estão num contexto irregular. Então, dizer que você, apostador, é um consumidor faz toda a diferença. Te dá todas as ferramentas e os arcabouços do Código de Defesa do Consumidor para exigir e brigar pelos seus direitos. Dizer que a plataforma ela está sujeita às regras do COAF também traz a plataforma para toda essa obrigação de reporte de lavagem de dinheiro, operações suspeitas. Então, você dizer que o apostador ele tem os direitos assegurados pela LGPD, de proteção de dados pessoais, também assegura que você utilize todas as ferramentas da LGPD para buscar os seus direitos, buscar sua privacidade. Então, a nossa regulamentação ela não só traz coisas novas, que são muito importantes para essa dinâmica de apostar, para trazer segurança, tanto para o apostador como para as plataformas, mas ela insere essa indústria na economia formal, ela insere essa indústria em todo o arcabouço jurídico que já existe no Brasil. Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, LGPD, Lei de Prevenção à Lavagem, isso tudo fica meio jogado hoje nessa indústria, porque não existem
obrigações claras de parte a parte. O que a gente está tentando fazer com esse processo todo, o que o governo está tentando fazer, é trazer essa indústria para a economia formal. E aí, tanto a plataforma quanto o apostador, eles vão se beneficiar não só da regulamentação nova, mas de todo o sistema legal brasileiro que tem à nossa disposição. E poder demandar isso em instância administrativa e no Poder Judiciário, poder brigar realmente pelos seus direitos. Então, tudo isso hoje não existe para o consumidor brasileiro de apostas. A regulamentação ela resguarda o apostador por conta disso. Além de trazer uma série de regras novas, ela legitima esse apostador como um consumidor. Perfeito, André. Não, a gente aqui na Único, a gente também tem essa visão de que, né, como eu acho que pegando o gancho do começo da nossa conversa, né, a regulamentação ela vem justamente para oferecer uma segurança maior para o ecossistema e para o apostador, exatamente como você acabou de colocar, André, que fica aí legitimado como um consumidor a partir dessa regulamentação. E a gente entende claramente que esse processo de autenticação por biometria facial, ele constitui aí uma camada extremamente relevante do ponto de vista de segurança, né? Segurança, primeiro, porque ele impede que quem, né, não poderia estar fazendo uso dessas plataformas, uso da plataforma, sendo um apostador, ele não faça, e aí, por exemplo, no caso de menores de idade, ou pessoas aí que estejam de alguma forma banidos das plataformas, e isso obviamente traz aí, passa a endereçar grandes preocupações que a gente tem visto nas discussões. Aqui na Única, a gente tem um estudo que a gente fez, gente, em 2021, junto com a Fundação Getúlio Vargas, que a gente desafiou a Fundação Getúlio Vargas a quantificar qual é o custo de identificação do brasileiro por ano, quanto que isso custa, né? Uma série de momentos aí que são muito claros na nossa vida hoje, né? Quanto é que custa para a gente eventualmente parar de fazer alguma coisa que a gente está fazendo e ir até um lugar para eventualmente assinar um documento ou para, enfim, abrir uma conta, coisas desse tipo. E obviamente que além, né, desse custo todo de mobilidade, existe um custo de fraude para as pessoas também a partir desse custo de identificação. Então, muitas vezes, se o meu CPF ele está sendo usado indevidamente num determinado fluxo onde eu, Felipe Magrinho, não era eu quem estava fazendo uso daquilo, aquilo vai acarretar num custo também. E a FGV chegou num custo aí bastante conservador, segundo eles, de pelo menos 104 bilhões de reais que custa ao brasileiro por ano nestes processos de identificação, incluindo aí exatamente também o custo das fraudes, né? A gente hoje, com o uso cada vez maior, né, e a presença cada vez maior de fluxos de serviços digitais, esse valor muito provavelmente já é mais alto do que isso. Então a gente entende, né, de novo, que a autenticação por biometria para esse segmento de apostas eletrônicas aqui, ela também constitui também aí uma camada de proteção para o consumidor, uma camada de proteção para o apostador. Gente, de novo, a gente está muito feliz aqui com essa parceria com a NSX e com o Piero Neto. Já queria, já de antemão, agradecer a Carolina e ao André por esses 50 minutos, aí, quase 50 minutos de conversa que a gente teve. Mas eu vou deixar vocês fazerem os comentários finais de vocês aqui, mas já de antemão agradecendo não só a parceria, mas a participação de vocês por aqui. Carolina, por favor. Felipe, eu estava chamando de Ricardo, peço desculpas. É, Tá tudo certo. eu queria agradecer também, eu gostaria de finalizar aqui agradecendo a todo mundo que está assistindo, né, que dedicou aí um pouquinho do tempo para esse debate. Queria agradecer ao Único pelo convite, ao time comercial da Único, que teve uma baita paciência com a gente nesse processo, né? A gente realizou inúmeros testes com a ferramenta da Único, o time de engenharia de vocês também, que sempre nos apoiou em todos os testes que a gente fez. E apesar de todos os desafios regulatórios, queria reafirmar o compromisso da NSX de se adequar às novas regras, né, à regulamentação, para que a gente se consolide como líder no nosso segmento, como já somos, né, tudo isso com bastante inovação, com bastante segurança para os nossos clientes. Eu sei que tem muito desafio no horizonte aí, mas também tem grandes oportunidades, né, e é extremamente gratificante ver como a gente está se preparando para isso de uma maneira tão estratégica, né, a fim de assegurar para os nossos clientes um entretenimento responsável. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigado, Carolina. André, fique à vontade. Bom, eu
Pô, Carolina, só tenho a agradecer pelo convite, adorei, foi muito bacana. Acho que enriquecedora aqui a nossa conversa. A gente está precisando de mais conversas como essas nesse momento. Eu acho que a Único está de parabéns pela iniciativa e também não só por isso, mas pelo trabalho de vocês de estarem se envolvendo na indústria e atuando na indústria, buscando levar o expertise de vocês para a indústria. Eu acho que a gente precisa dar muito espaço para as empresas e para as pessoas que olham essa indústria de forma séria, que querem trabalhar de forma profissional, responsável, ética, para esse setor, que enxergam o potencial de geração de riqueza dessa indústria e sabe que se a gente souber trabalhar da forma correta, observando a regulamentação e de forma responsável, isso é benéfico, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social. Parabenizar a NSX pelo trabalho que ela vem fazendo. Já é uma das empresas líderes do setor, assim como a Único também é cliente do escritório. Acabaram de passar também por uma mega transação de M&A, então não param de crescer, vem se destacando cada vez mais no mercado. E, assim, pelo escritório, de novo, eu já falei algumas vezes nisso, estou muito envolvido nessa indústria nesses últimos anos. O Pinheiro Neto, de fato, é um desses atores que acredita no desenvolvimento dessa indústria de forma profissional. A gente concorda e corrobora diversas das preocupações e críticas que são feitas ao setor. A gente acha que muitas fazem sentido, mas na nossa avaliação, o caminho para a gente resolver todas essas preocupações é exatamente a regulamentação, é exatamente a intervenção estatal nesse setor, que é um setor regulado, então ele não pode ficar solto. A gente precisa ter ferramentas e mecanismos de controle e realmente deixar nesse mercado quem está comprometido com seriedade, profissionalismo, e atividade responsável. Então, obrigado mais uma vez e espero que a gente consiga ver aí um aprimoramento da nossa regulamentação ao longo dos próximos meses e anos. Obrigado, André. Obrigado, Carolina. Acho que veremos, André. Acho que veremos. Gente, obrigado para todo mundo que participou aqui com a gente também. Aqui na Único, nós estamos acompanhando não só esse processo regulatório, a evolução desse processo regulatório como um todo, mas também estamos aí muito próximo a todo esse ecossistema dos operadores e todos os prestadores de serviço dessa cadeia como um todo. A gente está aqui exatamente para apoiá-los e assessorá-los, dar suporte para esse segmento, para que a gente possa ter, com acuracidade, com segurança, com uma solução que de fato não traga fricção e que tenha uma experiência bastante positiva aí para o consumidor, para o apostador, ao mesmo tempo, de novo, sendo uma solução assertiva que consiga de fato identificar a pessoa que está ali dentro desse fluxo. Então, contem com a gente. Mais uma vez, Carolina, André, obrigado pela participação de vocês e obrigado pela participação de todo mundo que teve com a gente aí nesses últimos 50 minutos. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Bom dia para vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal.